Existe um momento estranho e silencioso em que tudo dentro de você começa a mudar. Não por causa de uma tragédia nem por uma conquista, mas por algo muito mais profundo. A exaustão de fingir, agradar e insistir em manter ao seu lado quem nunca esteve de verdade. É nesse instante onde o coração já não aguenta mais e a mente se recusa a continuar o teatro da aceitação que nasce um dos maiores despertares da alma. Você não grita, você não chora, você simplesmente para de se importar, para de se explicar, para de correr atrás. E então acontece. Você começa a enxergar quem realmente fica quando você para de implorar para ser visto. Porque a verdade é dura. Quando você muda o seu comportamento, o comportamento dos outros revela a verdade que você sempre tentou ignorar. Nesse instante, você descobre algo brutalmente revelador. A maioria das conexões que você acreditava sólidas só existiam porque você sustentava sozinho. Você alimentava, você puxava conversa, você fazia planos, você se importava. E agora que você parou, o silêncio denuncia, o sumiço, a indiferença, o vácuo emocional. Todos eles respondem com precisão cirúrgica. Quem realmente estava por você continua por perto. Quem só se beneficiava da sua presença desaparece. E não, isso não é solidão, é revelação. A vida te mostra, com frieza e clareza, quem vale a pena manter ao lado quando você deixa de mendigar afeto. É quando você para de correr atrás que começa a caminhar ao lado de quem realmente caminha com você. Porque o amor verdadeiro, a amizade sincera, a presença genuína, elas não precisam ser cobradas, elas simplesmente existem. Você começa a perceber que enquanto você estava preso em agradar, você se distanciava de si mesmo, perdia tempo, energia, sanidade, tentando provar seu valor para pessoas que nem sequer estavam olhando de verdade. Você dizia sim quando queria dizer não. Se calava para evitar conflito, se diminuía para caber em espaços pequenos demais para sua grandeza, e tudo isso por medo de ser deixado. Mas o abandono mais doloroso não é o que vem dos outros, é o que você comete contra si. Quando você para de se importar com quem não se importa com você, o que acontece não é perda, é libertação. É como tirar uma máscara que sufoca, é como sair de um quarto escuro e respirar o ar pela primeira vez. É desconfortável no início, mas é o começo da sua cura. Há uma coisa curiosa que ninguém te conta. Quem realmente te valoriza vai sentir sua ausência, não a sua insistência, porque o amor maduro não é movido por pressão, ele é silencioso, firme, presente, não exige esforço constante para ser mantido. Você não precisa lembrar alguém do seu valor o tempo todo. Se você precisa se explicar constantemente, justificar sua presença, reafirmar sua importância, então você está no lugar errado. E quando você para de se importar, essas dinâmicas começam a desmoronar. Porque relações falsas exigem manutenção constante. Elas se alimentam da sua ansiedade, da sua necessidade de agradar. Mas quando você some, elas somem junto. E isso é libertador. Você finalmente se encontra no meio de um vazio cheio de significado. É nesse ponto que a filosofia começa a te abraçar como uma velha amiga. Ela te ensina que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, que se importar menos não é frieza, é sabedoria. E que deixar ir não é desistência, é respeito. Respeito por você mesmo, por sua energia, por seu tempo, por sua alma. Os estoicos já diziam, aquilo que não depende de você não deve te controlar. E relacionamentos, expectativas alheias, a necessidade de ser aceito, tudo isso não depende só de você. Então, por que permitir que isso te machuque tanto? Por que entregar seu bem-estar nas mãos de quem não sabe nem cuidar de si? A libertação começa quando você entende que o amor que você merece não deve ser implorado. E é aqui que a mágica acontece. Você para de correr atrás e começa a atrair. Você não se esforça mais para caber, você expande. Você não pede mais para ser visto, você brilha sozinho. E as pessoas, elas sentem isso. Sentem quando alguém está em paz com quem é. Quando você não força a presença, não pede atenção, não disputa espaço, você se torna magnético. Porque nada é mais poderoso do que alguém que encontrou abrigo dentro de si. Você percebe que a verdadeira conexão não exige performance. Ela existe no silêncio confortável, no olhar que diz, estou aqui, sem precisar de palavras, na presença que não cobra, mas acolhe. E de repente,
A solidão que antes parecia um castigo se transforma em templo, um lugar onde você não precisa fingir, nem performar, apenas ser. Mas não se engane, esse processo dói. Dói perceber que muita gente só estava ao seu lado enquanto você se doava demais. Dói aceitar que algumas relações só existiam porque você não parava de regar um jardim onde ninguém mais plantava nada. Mas essa dor é uma professora, e ela te ensina algo que ninguém pode tirar de você: a capacidade de seguir inteiro, mesmo quando outros escolhem sair. Você não precisa mais de aplausos para seguir caminhando. Não precisa mais da resposta imediata para saber seu valor. E quanto mais você se fortalece, mais claro fica. Você nunca precisou de tanta gente. Você só precisava de si. E aqui vem a parte mais bonita de tudo isso. Quando você para de se importar com quem vai embora, você olha para trás e percebe que no meio de tanta tentativa de agradar, você ignorava o que era mais precioso: a presença de quem nunca te exigiu esforço para te amar. E agora, com o olhar mais limpo, você consegue ver: esses são os verdadeiros. Não os que aplaudiam quando você brilhava, mas os que seguraram sua mão quando você só sabia chorar. Essa transformação muda tudo. Você começa a se expressar diferente. Suas conversas ganham mais profundidade. Suas decisões se tornam mais conscientes. Você não vive mais para agradar. Você vive para honrar sua própria verdade. E isso é libertador. Você percebe que a vida não exige tanto quanto você pensava. Ela só exige que você esteja inteiro. E para isso, você precisa soltar o que te quebra, deixar para trás os pesos emocionais, silenciar o ruído dos outros para escutar sua própria voz. Porque no fim, você não está perdendo pessoas. Você está perdendo versões antigas de si mesmo que aceitavam menos do que mereciam. E essa perda é, na verdade, um renascimento. Você começa a caminhar mais leve, dorme com mais paz, fala menos, sente mais. E principalmente, você aprende a não se desesperar mais com os silêncios. Porque agora você entende: o que é real permanece, o que é recíproco retorna, o que é seu encontra um jeito, o que não é, parte. E você não corre mais atrás de quem não olha para trás. Você segue, inteiro, calmo, presente. Você se torna o tipo de pessoa que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa provar nada para ser reconhecida. E esse tipo de presença transforma tudo ao redor. Afinal, quando você muda, o mundo muda com você. E agora que você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: e o que eu faço com tudo isso que senti enquanto ouvia essas palavras? A resposta é simples, mas não fácil. Você escolhe. Escolhe entre continuar se ferindo tentando manter por perto quem não se importa, ou começar a se curar, deixando que o tempo leve o que não tem mais lugar. Escolhe entre insistir em relações que só funcionam quando você se anula, ou se permitir cultivar conexões que nascem do respeito mútuo e da verdade. Escolhe entre continuar implorando por migalhas de atenção, ou levantar a cabeça e perceber que você merece o banquete inteiro, mas só quando parar de se contentar com tão pouco. A verdade é que ninguém ensina a gente a se priorizar. Pelo contrário, nos treinam para sermos agradáveis, moldáveis, silenciosos. Mas a vida, ela responde quando você para de se importar com o que não te constrói. E essa resposta vem em forma de clareza, de paz, de liberdade. Ela vem quando você percebe que o que te falta nunca foi amor dos outros, mas coragem de se amar o suficiente para se afastar. E isso muda tudo, porque quem aprende a se bastar nunca mais se vende barato. Quem aprende a estar em paz na própria presença nunca mais aceita a presença de quem chega para tumultuar. Então, se você quiser um conselho, leve isso com você. Não corra atrás de quem só corre quando você se afasta. Não insista em portas que só se abrem quando você ameaça ir embora. Não mendigue amor onde deveria transbordar. Em vez disso, olhe para dentro. Cuide do seu jardim. Fortaleça suas raízes. E, sobretudo, mantenha a calma. Porque quem precisa partir, vai. Mas quem é verdadeiro, permanece. E quando você para de se importar com quem vai, a vida te presenteia com quem vem para ficar.